Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula aqui falando sobre a cultura, né, dos Estados Unidos. Aí eu tinha começado aqui, eu gastei um tempão, né, lendo aqui a véspera do Ano Novo. Tem até o PDF, vamos dar uma olhadinha aqui, que a gente deu uma lidinha, né? Eu li só um pouquinho, deixei mais para vocês, tá, pessoal? Quando é assim, vocês terminem a leitura do texto que a gente usou. Aqui no caso, eu só quero atentar agora aqui para esse glossário, tá? Porque é uma parte muito interessante do texto que ele ajuda a gente a aprender muita língua. Lembra que eu falei que a gente tem que aprender o inglês em inglês? Então, por exemplo, eu mencionei a questão do baile de máscaras, né? Então, ó, olha aqui o glossário. O que ele é? O que é o baile de máscaras? Ó, segundo aqui esse artigo. Dance or social gathering of people who are wearing masks or coverings over their eyes or face so as not to be recognized. Então, ó, então o que é o baile de máscaras? É uma dança ou encontro social de pessoas que estão usando máscaras ou algum tipo de coisa, né, para tampar o rosto, over their eyes or face, né? Então eles usam, então são máscaras ou adornos, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Por cima dos seus olhos ou o rosto. Para que isso? Para que não sejam reconhecidos. Então isso é o baile de máscaras aqui do glossário. E aí tem outros, né? Então, por exemplo, aqui party goer, por exemplo, essa palavrinha aqui é uma expressão, né? Que ela junta duas, que é party, que é festa, e goer, que é uma coisa que não existe na verdade. Porque essa palavra aqui, na verdade, deixa eu abrir o Word aqui para nós. O Word não, né? Nosso, é o Word, é o nosso quadro branco, que eu já mostro para vocês. O que que é? Olha só. Então tem o verbo to go, que é o verbo, tá pequenininho, né? Que é o verbo ir, certo? E aí, se eu sou. Não existe isso, mas, por exemplo, deixa eu pensar uma palavra aqui. É, por exemplo, watcher. Isso é do inglês, tá? É tipo no português. No português não tem os eiros, né? Então a gente tem, por exemplo, lá é, pão, padeiro, né? O watcher aqui, esse nas palavras, não, nem sempre, né? Mas muitas das vezes ele vai ser esse eiro aí para nós. Então, essa palavra watcher vem do watch. Watch, ele pode ser relógio, mas ele também, que não é o interessante aqui, né? O importante aqui é que o watch é quem assiste ou vigia. Então, um watcher seria um vigia, alguém, um guardião, alguma coisa assim, tá? Porque é o eiro da coisa, né? Lógico que não traduz para eiro aqui, mas é porque a gente tem essas palavras, é diferente, né? E a mesma coisa aconteceu lá. O go, aí ele fez goer. Então, quem vai, né, ir seria o voeiro, né? Alguma coisa assim, o ireiro, que é aquele que vai, né? Não existe isso. Também não existe no inglês. Mas existe esse tipo de adaptação na língua inglesa, que às vezes a gente faz também no português, não da mesma forma, mas acontece. Que é o que a gente chama de neologismo, né, gente? Vocês já ouviram essa palavrinha? Neologismo. O que é neologismo? Neo vem de novo. Logismo tem vários significados, mas o que significa aqui nesse caso é a construção, né, ou criação de novas palavras. Lógico que não é bem assim, né? Eu não posso inventar uma palavra aqui, tipo jucalô, por exemplo. Isso não é neologismo. O neologismo é quando eu me baseio em cima de uma palavra que existe para fazer uma outra, para então criar uma palavra. E aí aquilo vai ter sentido, né? A pessoa vai escutar, tipo, eu posso estar usando aquela palavra a primeira vez, mas dentro do meu círculo
social, a pessoa com a qual eu estou conversando, com a qual eu estou usando aquele neologismo, ela vai me entender. Porque ela é baseada em cima de uma coisa conhecida para mim e para a pessoa. Né? Então, isso é neologismo. E isso aqui é como se fosse um neologismo. Tá? Só que deixou de ser neologismo porque já é algo que se usa. Né? Então, tem essa questão aí que é bem interessante da língua. Né? Então, party goer então, fica sendo aquele que vai para a festa. Você viu que a gente não entrou no significado, hora nenhuma? Tá, pessoal? É assim que a gente tem que aprender a língua, pelo inglês. Então, festa aqui não tem como, party é festa, não tem o que fazer, né? Mas o que eu gosto que vocês façam é o seguinte: assimilar essa palavrinha party, ainda tá pequeno, assimilar a palavrinha party ao evento, à imagem na sua cabeça, né? Não assimila uma palavra com a outra, assimila a palavra com o evento. O que você imagina que é uma festa, entendeu? Para você, dentro do seu íntimo. E aí ele fala, ó, a person who attends a party. Então, uma pessoa que vai na festa. Que esse attends aqui não é só ir, né? Participa, que é visita, que é convidado, que ele de fato marca presença lá. Isso que seria um attend, ok? Aí tem umas palavras aqui interessantes, por exemplo, herald, né? Que quer dizer, ó, to welcome or announce, often with ceremony, respect or celebration. Aqui no caso é o heralding, né? É essa palavra aqui. Ele pôs entre parênteses por quê, professor? Porque tem essa variação, né, gente? Mas o uso dela é assim. Porque aqui quando a gente tem o ing, pode ser o gerúndio ou pode ser a ação, né? Então, acontecendo. Então, dar boas-vindas ou anunciar. Ou seja, é a ação em andamento. Por isso que tem o ing. É contínua. Viu? Enfim, são só algumas curiosidades. A gente está só arranhando a superfície para vocês. O que eu quero que vocês entendam é essa questão de aprender o inglês pelo inglês. Tá? Criando a imagem da coisa na sua cabeça. E não simplesmente assimilando ela a uma palavra no português. Entenderam, pessoal? É isso que eu quero que vocês tenham essa facilidade. Viu? E aí que tem várias outras. Eu espero que vocês leiam essas outras. Tá? Eu só vou fazer umas mais interessantes aqui, né? Então, Stroke of Midnight eu falei na outra aula. Reveler, que eu também falei, né? Tem o Get Together, ó. Isso aqui não é o verbo. Isso aqui é uma reuniãozinha, né? Uma resenha, vamos dizer assim, ó. É an informal party or meeting. É uma festa informal ou encontro. Então tem essas expressões. Alcohol free, obviamente é que não tem álcool, né, na coisa. Eles também fazem muito isso aqui. A gente falaria não tem álcool ou sem álcool. Lá vira alcohol free ou sugar free, por exemplo. Né? O sugar free seria sem açúcar. Então essa também é uma construção comum da língua inglesa. Sugar free, alcohol free. E, enfim, o que você mais conseguir pôr aí funciona. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, esse aqui é interessante. Ó. Ring in the New Year, né? É uma expressão o quê? Ó, an expression that means to celebrate and welcome the new year. Uma expressão que significa celebrar e dar boas-vindas do ano novo. Torneio, essas aqui são bem simples. Deixa eu ver aqui se tem mais algumas. Por exemplo, Rose Bowl. Essa aqui é interessante da cultura mesmo, né? Essa já é mais diretamente relacionada à cultura. A special tournament or final championship competition held each year in Pasadena, California, between competing American university football teams. Então é o que é? O Rose Bowl é um torneio especial ou final de campeonato, né?
que acontece, held, esse held in, aqui ó, held in Pasadena, significa que ele é hosteado, né? Ele acontece, ele se passa lá. Lá é a sede dos jogos entre universidades estadunidenses, né, gente? Não fala americana mais, tá? É estadunidense, porque americano, todos moradores da América são americanos. Nós somos sul-americanos, tem a América Central, a América do Norte, então todos são americanos. No caso dos Estados Unidos, eles são estadunidenses, nós somos brasileiros, tá? Então, pega esse costume aí. Então, entre as universidades ali estadunidenses de futebol, né? Futebol, no caso aqui, não é ah, não é o futebol que a gente conhece, é aquele que tem aquela bolinha que parece um ovinho, né? Ela tem um formato elíptico. É aquele esporte. Deixa eu ver aqui mais algum. Acredito que. Vamos ver esse pageantry aqui, que é uma palavra incomum, né? Formal parades and plays related to an event. Então são paradas, né? Aqui, ó. São aqui, ó, tá vendo? Que é aqueles desfiles, né? Melhor dizendo. São desfiles e peças relacionadas a um evento formal, né? Isso é de forma formal. Nada assim também complicadíssimo. Só uma palavra que não é tão conhecida. Ok, turma? Vamos então voltar aqui para o Celebrate nosso. E aí vocês vão ver que tem vários feriados. Ó. O Martin Luther King Day, que o Martin Luther King é aquele sujeito lá que trabalhou pelo direito dos povos afrodescendentes lá nos Estados Unidos, né? Então ele tem um dia para ele. President's Day, Memorial Day, Independence Day, esse aqui é bem conhecido, né? Que é o 4 de julho, lá nos Estados Unidos. Labor Day, que é o mesmo dia do trabalho nosso, inclusive eu acho que até no mesmo dia mesmo, dia 1º de maio, que acontece, se eu não estiver muito enganado. Ou na primeira semana, deixa eu ver aqui. Não, it's celebrated on the first Monday of September. Então eu estou confundindo mesmo. É o outro que tem a coincidência, mas é para você ver. A primeira segunda-feira de setembro. E lá tem muito isso, viu, gente? Os feriados lá é tipo o Dia das Mães. Eles são no segundo domingo do mês, no primeiro domingo. Alguns, assim, são na segunda. Mas a maioria vai ser nessas datas, porque não tem perigo dele ser um feriado que vai consumir algum dia de trabalho. É cultura, né? Não quer dizer que nós somos preguiçosos por causa disso, que a gente tem muito feriado, nem nada disso. É questão cultural mesmo. E das leis deles, né? Enfim. É diferente. É só isso. Não tem um melhor que o outro. Columbus Day, Thanksgiving também, que é bem popular, né? Que tem a Black Friday, né? Inclusive nesse assunto da Black Friday, a gente está fazendo isso aqui no Brasil, né? Só que aqui não dá certo. Por que aqui não dá certo? E aí acaba que vira só marketing. Porque lá, no dia da Black Friday, como é o Thanksgiving, o governo, naquele dia, ele remove os impostos de tudo que é vendido. Entendeu? Ele não cobra imposto naquele dia, ou cobra uma porcentagem muito pequena. Ou seja, de fato, o preço das coisas diminui, porque aí vira, atiça bastante o comércio. Então lá funciona. Aqui, se o governo fizesse isso, seria muito bom também, né? Daria para comprar muita coisa, porque, claro, lá nos Estados Unidos não chega a ser esse preço todo, mas aqui no Brasil tem coisa que tem 50% do valor da compra é imposto, né? Então o governo nunca faria uma coisa dessa, senão você perder muito dinheiro. Mas é por isso que lá dá certo e aqui não. Tem o Veterans Day, que tem a ver com os veteranos de guerra, né? É Christmas, que eu não preciso nem traduzir. Chinese New Year, por que comemora o Chinese New Year lá? Porque lá eu li isso na aula passada, né? Tem muito imigrante, inclusive grande parte são chineses, né? Então, mais de 2,5 milhões de pessoas, né? De descendência chinesa vivem nos Estados Unidos.
Então, eles celebram o Ano Novo Chinês lá em algumas cidades, né? Valentine's Day, que eu também não preciso nem traduzir. Native American Powwows, que esse aqui é do índio, né? A powwow is a large social gathering of Native American tribes, né? Então, é uma reunião, né? Um encontro dos estadunidenses, né? A gente fica lendo American e aí a gente faz o falso cognato. São estadunidenses, tribos, né? Nativas. E também de indivíduos, não só de tribos. Então é um evento, né? Earth Day and Arbor Day, Mother's Day and Father's Day, Graduation, Flag Day, que é o dia da bandeira, Juneteenth, esse que eu não sei o que era. Juneteenth is the oldest celebration in the nation to commemorate the end of slavery in the United States. Celebrated on June 19th. Então, é a celebração mais antiga na nação que comemora o fim da escravidão nos Estados Unidos. Halloween, birthdays and anniversaries, que aí são das cidades, né? Black History Month, Women's History Month. Esses aqui são menos comuns, né? É mais recente. Hispanic Heritage, Asian Pacific American Heritage Month. Esses aqui são mais recentes, tá, pessoal? Esse aqui não, só esse aqui. Que está tendo muito esses movimentos. Eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Movimentos identitários, que ele tem a ver com a identidade específica, né? E eu nem gosto muito também de pôr o movimento das mulheres no meio, né? Porque esses movimentos aqui, de fato, eles têm a questão racial, entre aspas. Eu também não gosto de falar esse termo, eu acho que todo mundo é ser humano, né? Mas, enfim, tu tá certo, tem que ter mesmo. Eu não sou contra isso aqui, não, viu? Não, pelo amor de Deus, não vai falar isso. E nem o da mulher também não, também tem que ter. Mas eu acho ruim misturar as coisas, né? Eu acho que a questão da mulher é uma questão separada das questões raciais. E lá nos Estados Unidos isso é muito. A gente fala que é dicotômico, né? É polarizado demais da conta, porque lá não tem tanta miscigenação igual aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, eu sou branquinho, tal, 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 mas eu tenho, se eu procurar na minha árvore genealógica, eu encontro descendentes negros, né? Da mesma forma, uma pessoa negra, ela pode encontrar descendentes brancos, né? Ou até indígenas, enfim, né? De todas as várias e várias, né? E aí, porque essa mistura aconteceu muito cedo aqui no Brasil. Assim que os portugueses chegaram, começou a ter a mistura com o índio, e assim que eles começaram a escravizar o povo negro, começou a ter a mistura também dessas três raças. Então é muito difícil você falar que é puro, né? Aqui no Brasil isso. Mas lá nos Estados Unidos não, lá é polarizado mesmo. Por isso que a gente não pode querer herdar essas coisas deles. Porque essa coisa de ser polarizado é ruim. Porque aí o branco está odiando o preto e o preto está odiando o branco. Né? Isso não é legal. O hispânico odeia os outros dois. E assim vai. Cada hora que você põe um, ele odeia os outros que não são o dele. E não é assim, né? O povo tem que viver debaixo de uma nação e se unir. E o Brasil tem isso. E às vezes, claro, não estou dizendo que não tem racismo, né? Enfim. Enfim, eu já me delonguei demais nisso. Não tem muito a ver com a aula, né? Mas são questões importantes aí que a gente tem que pensar com muita delicadeza. Certo. Então vamos, pessoal. Aqui eu quero passar para vocês a tarefinha de vocês. Vocês vão escolher um desses feriados aqui, qualquer um que vocês queiram, tá? Então você vê que, por exemplo, aqui, entra aqui no Natal, né, que é bem conhecido. Você vai baixar o PDF aqui, que não nem baixa, ele já entra direto. E aí você vai ler o que tem aqui. Então o Natal já talvez pularia, que ele está bem grandão, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aí. Mas é tranquila a leitura também. E aí, professor, mas a gente não dá conta de ler. Dá sim, basta vocês usarem as dicas que eu dei na aula passada. Use o dicionário, tá? Use o Google Tradutor e vai lendo. É para ler mesmo. O objetivo, lembra que eu falei das 4 habilidades?
que são duas passivas e duas ativas, né, que é leitura e ouvir, que são passivas, e a fala e a escrita, que são ativas, tá? Então a tarefinha de vocês vai ser ler um desses textos aqui, essa é a parte importante, e aí para eu saber que vocês leram, eu preciso que vocês coloquem alguma coisa, façam alguma coisa, que vai ser o resumo disso aqui, tá? Ou melhor, não vamos fazer resumo não, apaga, resumo não. Vocês vão fazer aqui esse glossário, estão vendo? Eu quero que vocês escolham, não do glossário, do texto todo, tá? Vocês vão escolher do texto todo 25 palavras para vocês esmiuçarem o significado delas. Então, um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse humorous, por exemplo, aqui, essa palavrinha. Aí eu vou vir aqui no Macmillan, por exemplo, né? Aqui. E eu vou digitar lá humorous. E aí eu vou expandir o significado. Ó. Eu vou estudar isso aqui, a palavra. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a definição de humorous. Aí eu uso o tradutor também, né? Estou esquecendo do tradutor. O tradutor também é interessante. Ele faz coisa que aquele ali não faz. Então, humorístico. Né? Então é engraçado. Né? Tem vários significados. Aí eu quero vocês vão trazer isso e vão trazer também aqui, ó, funny, por exemplo, são sinônimos, né? Funny, playful, uso em frases, tá? Vocês vão esmiuçar a palavra. Aí fica a critério de vocês. Eu quero ver como que vocês vão fazer. Inclusive tem a pronúncia aqui, ó. Acho que vocês vão ouvir, não tenho certeza. Deixa eu conferir aqui meu sistema. Aí vocês, mas eu acho que vão ouvir sim. Deixa eu clicar. Humorous. E aí, esse som tá UK, tá vendo aqui? Deixa eu ver se tem como mudar. Não tem. Eu acho que ele muda em algum lugar, não lembro aonde. Mas aí tá, UK quer dizer United Kingdom, que é o inglês britânico, tá? Mas já serve para você ter uma ideia da palavra. Já serve para você ter uma ideia da palavra, qual que é a pronúncia. Você vai praticar a pronúncia. Viu, pessoal? Então você vai praticar a pronúncia e vai trazer as palavras que você escolheu, 25, e dar uma esmiuçada. Não precisa ser grande coisa na tarefa de vocês. O importante é lerem o texto que vocês escolheram de qualquer feriado, tá? Vocês leiam e escolhem essas 25 palavras dentro do texto para dar essa esmiuçada. Você já vai fazer automaticamente na leitura, né? Porque você vai ter que traduzir e tal. Né? Então você pega as que você achar mais interessante para colocar lá na sua tarefa, que é só para oficializar a tarefa que vocês fizeram. Porque o importante da tarefa de hoje é a leitura. Entendido, pessoal? Então, por hoje é só. Tá? Aí eu vou dar um tempinho maior para essa tarefa, porque a gente tem aqueles alunos que estão fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, então vai para todo mundo. Né? Não pode dar benefício só para um. Beleza? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.